Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 19 de setembro, domingo, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 9, versículos 30 ao 37. Vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação desta palavra que é salvação para as nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Meus irmãos, estamos hoje diante de um evangelho que nos traz muita riqueza do coração do homem, a partir daquilo que Jesus chama o meu coração, o seu coração, o coração dos seus discípulos, dos seus apóstolos, a um caminho realmente de descer, de abaixar-se e de compreender o que significa a kenosis que Cristo viveu. Quando Jesus acolheu o clamor do Pai pela salvação e se encarnou na humanidade e viveu essa descida, esse esvaziamento, viveu o mistério de ser Deus e homem na humanidade, ele chama cada um de nós a entendermos isso no anúncio do Evangelho e nos fatos concretos da vida. É aí que vemos neste Evangelho 2 partes que Jesus aqui esclarece para nós. A primeira parte nos mostra que Jesus chamou seus discípulos à parte, que não queria que ninguém soubesse naquele momento, que não era um tempo ali de uma missão, de um anúncio, de uma evangelização, mas era um momento em que Jesus estava formando aqueles que ele chamou para mais perto. E nesse momento de formá-los, Jesus coloca a eles uma verdade muito dura, muito dolorosa, mas que fazia parte da verdade de salvação. E quando os discípulos escutaram que Jesus estava ali ensinando, eles não conseguiram compreender, mas tiveram medo de perguntar. A gente quer destacar nessa parte aqui uma aproximação de que não é apenas aqueles discípulos daqueles anos que sentiram medo e não quiseram realmente perguntar ao Mestre o que estava de fato ali como uma verdade a ser anunciada para converter os nossos corações. Quantas e quantas vezes passamos por fatos em nossas vidas que
entendendo o mistério da fé, o mistério da salvação, nós não compreendemos, nós temos medos de perguntar e aquilo vai tomando conta da nossa vida. Às vezes aquilo toma uma proporção que foge até daquilo que realmente Jesus queria mostrar. Neste caso, Jesus só estava anunciando o mistério da salvação e estava chamando os seus, a quem ele já tinha formado, a quem ele já tinha escolhido, a quem ele já tinha delegado a autoridade para fazer tudo em nome dele, o que significava os segredos da salvação. Era só isso que Jesus queria fazer. Mas os discípulos, presos neles, não abriram ao Mestre o que realmente estava em seus corações, de dúvidas, de medos, de questionamentos. E esse evangelho, se ele quis nos trazer isso, é porque ele quer, aqui nesse momento, que nós coloquemos a luz de Deus nos momentos de oração pessoal, na nossa vida de intimidade com o Senhor, o que muitas vezes surge como esses pesos, para que, diferentemente do que aconteceu aqui, nós saibamos colocar para o Mestre que tudo pode ordenar, revelar e conduzir, como nós podemos passar desses momentos difíceis. No caso, como nós sabemos tudo o que aconteceu no processo da morte, da paixão e da ressurreição de Jesus, às vezes até dificulta nós meditarmos de uma forma profunda o que isso quer dizer. Mas se nos encarnarmos nos sentimentos daqueles homens, nós conseguimos realmente perceber que não foi fácil, que não é fácil. E hoje também temos momentos nas nossas vidas em que as coisas não são totalmente reveladas. E são nesses momentos que Jesus nos convida a um abandono, a uma confiança e colocar o nosso coração sem reservas na presença dele. Por exemplo, você, nosso irmão das casas de acolhimento, você deixou tanta coisa já para trás. Você percebe que precisa deixar cada dia mais. Precisa deixar não o que está lá fora, muitas vezes o que está aqui dentro, que significa medo, soberba, inquietações. E você precisa se colocar numa comunhão com aquele que é o responsável da casa, que é um enviado de Deus, a se derramar ao coração dele o que está dentro do teu coração. Se você assim não o fizer, você pode parar. E aquilo que é o evangelho anunciado, a palavra anunciada, ela não pode entrar. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Quando nós vemos na segunda parte do Evangelho, Jesus, quando chegou em Cafarnaum, Jesus sabia o que estava acontecendo pelo caminho, mas Jesus esperou o momento certo e perguntou: o que vocês discutiam pelo caminho? E mais uma vez, os sentimentos dos discípulos aqui são revelados neste Evangelho. Os discípulos ficaram em silêncio, porque estavam discutindo quem era o maior. Imaginemos que esse silêncio dos discípulos representa um constrangimento, uma vergonha, porque percebiam que na vida do Mestre isso não representava nada. Quem é o maior? Quem é o melhor? Jesus é aquele que, vivendo a kenosis, revela quem é Deus para a humanidade e revela realmente amando e servindo. E aqui o Senhor pontua: ora, vejamos. Quem quiser ser o maior, seja o último dos últimos e sirva a todos. Os discípulos ficaram ali deixando aquela palavra banhar o coração deles, até mesmo reconciliar o coração humano, o coração fechado, o coração apegado às concepções deles. E Jesus termina o evangelho chamando uma criança, abraçando esta criança e dizendo que quem acolhe esta criança, acolhe o próprio Cristo. E quem acolhe o Cristo, acolhe porque o Pai o enviou. Ou seja, Jesus ele não é autorreferente. Jesus, que é Deus, ele não é autorreferente. Se Cristo é assim, se nós somos chamados a segui-lo, se somos chamados a entrar no seu coração, façamos deste evangelho uma palavra de salvação para não sermos pessoas que colocam a si mesmo no centro da vida. Coloquemos ele que passa, que nos chama, que nos converte e realmente deseja que abramos o nosso coração para que a mensagem de salvação fique, realmente nos coloque num caminho de conversão sincera e esse caminho possa nos conduzir à felicidade eterna. Que a Virgem Maria possa interceder pelo meu e pelo seu coração para voltarmos a ler esta palavra e fazermos uma leitura orante na nossa oração pessoal e deixarmos o Senhor continuar revelando
o que Ele quer de mim e o que Ele quer de você neste caminho de salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.